Mas também, Rian, toda vez aquelas minas lá. Miqueias, carne nova no bairro. Rian, só hoje você já mexeu com 10 meninas. Vai que essa daí tem namorado. Ah, Miqueias, se ela tiver namorado, eu não ligo. Eu não tenho ciúmes, não. Ah, Ô, lá em casa, hein? O que você falou? Eu falei, ô, lá em casa, hein? Ou lá em casa vai ser quando meu marido vir aqui, eu vou lá chamar ele. Pode chamar ele lá. Nós não tem medo dele, não. Nós, vírgula, Rian. Quem mexeu com ela foi você, não foi eu, não. Eu não tenho medo de ninguém, não. Sucesso, tá na atividade aí. Atividade é a cara que tá chegando e os molecotes. Então, aí, Mical, o bagulho vai ser o seguinte, tá ligado? Já vou avisar o carro preto lá pra passar lá e pegar essa carga, fechou? Fechou, já deu certo, mano. Tamo junto, é nóis, é nóis. Amor, o menino ali